Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos estudar um pouco sobre os elementos composicionais do conto e vamos fazer uma breve revisão das figuras de linguagem, como a metonímia, a personificação. Vamos ver como que essas figuras de linguagem permitem aí produzir um efeito sinestésico no leitor. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos pertinentes à disciplina de língua portuguesa, direcionada para o 8º ano, e parabenizo vocês por estarem aí enriquecendo o intelecto de vocês. Então vamos ver aqui o que preparamos aí para esse vídeo. Para início de conversa, a gente tem uma reflexão sobre os animais de estimação, né, que eles podem ser excelentes companheiros. Você tem ou gostaria de ter um animalzinho de estimação? Então, isso daqui é uma pergunta engajadora que nos remete à proposta da leitura de um conto da Clarice Lispector, que trata aí sobre esse assunto, e sobre os sentimentos entre os seres humanos e os animais de estimação. O título do conto é Tentação. A gente trouxe aqui um fragmento que diz assim: ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Então, a gente tem ali a proposta para vocês lerem o conto na íntegra, vai ficar disponibilizado para vocês o site de busca, Então, tem uma situação inicial ali só para dar aquele gostinho de quero mais, e aí vocês poderão fazer a leitura do conto na íntegra, pesquisando aí na internet, no site que a gente mencionou, e também em outros sites, é possível encontrar esse conto intitulado Tentação, da Clarice Lispector. A Clarice Lispector é nascida em Chaya, em Pikchasovna. Ela é uma escritora, foi uma escritora e também uma jornalista, autora de romances, contos e ensaios, e é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Então, um pouquinho mais sobre conto, O conto é um gênero literário no qual podemos encontrar figuras de linguagem. As figuras de linguagem atribuem ao texto um significado que vai além ou difere do sentido literal, Então, vocês já tiveram a oportunidade de estudar, por exemplo, metáfora, metonímia, catacrese, personificação, São termos aí recorrentemente utilizados na literatura, e a gente vai ver algumas dessas figuras de linguagem aí nesse vídeo e vamos sugerir para vocês o aprofundamento teórico a respeito desse assunto, certo? Então, vejam, a metonímia. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Temos um exemplo aqui: precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Então, o que acontece aqui? Ao invés de dizer que precisava de muitos trabalhadores, pega-se uma parte dos trabalhadores, provavelmente a parte do corpo humano mais utilizada no tipo de trabalho ao qual refere-se esse enunciado, e aí atribui-se, a substituição de um termo por outro, Então, precisava-se de muitos braços e não de muitos trabalhadores. Então, isso a gente chama de metonímia, essa substituição. A sinestesia é uma associação de palavras ou expressões em que ocorre a combinação de sensações diferentes numa só impressão. Está ligada aos sentidos. Quais são os 5 sentidos? Audição, visão, tato, paladar e olfato. Observem o exemplo: era uma sombra verde e macia. Temos aqui a imagem, a visão, que possibilita enxergar a cor verde, e a maciez se referindo ao tato. Então, temos aqui a sinestesia como exemplo, certo? Então, nesse vídeo, a gente propôs aí a leitura de um conto da Clarice Lispector, intitulado Tentação, para, a partir dele, trabalhar figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.